Deuteronômio capítulo 31, verso 1. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel. Disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá essas nações diante de ti, para que as possua. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vô-los der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos. Não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam. E temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a que ides passando o Jordão para possuí-la. Amém. Amém. Irmãos, a palavra que vos trago não é minha, é do Senhor. E eu espero que vocês a recebam assim. Porque nós vivemos tempos muito difíceis. Sirlene, eu de vez em quando mando para ela alguma coisa que eu encontro de alunos ameaçando, atacando, agredindo professores. Os pais não estão educando seus filhos, estão delegando à escola. E quando a escola não tem essa competência, porque não é competência dela dar esse tipo de educação, mas dos pais, os pais e os alunos querem agredir os professores. Pastor, mas o que isso tem a ver? Tem a ver com a igreja que, com o pastor é a mesma coisa. Quando o pastor ensina, prega, e depois diz: você errou, você caiu aqui, as pessoas normalmente não gostam do pastor, como se ele fosse o culpado do que está escrito aqui. Eu não sou culpado do que está escrito aqui. O que está escrito aqui é do Senhor. Se nós obedecemos, colhemos os frutos. Se não obedecemos, pagamos o preço. É isso que a palavra de Deus diz. Mas vamos então pensar nesse quadro. Quem está falando é um velho. Quem está escrevendo é um homem de 120 anos de idade. Quem está falando, quem está escrevendo, falando ao povo e falando especialmente a Josué, que vai substituí-lo, é Moisés. Tem 120 anos. Nós temos esse estereótipo de sabedoria do idoso. Se você pegar, por exemplo, O Senhor dos Anéis, há um sábio de cabelos brancos e barba branca. Se você pegar Harry Potter, tem também um sábio. Se você pegar Guerra nas Estrelas, tem o mestre Yoda, que é um mestre antigo. A palavra de Deus diz que os anciãos eram aqueles que julgavam as causas na entrada da cidade, ajudando ao rei
delegados por ele. Provérbios 31 diz que aquela mulher sábia dava espaço ao seu marido para se assentar junto dos sábios. Então é um homem que traz uma sabedoria para nós. É uma sabedoria. E o que é que ele diz? Ele diz muita coisa aqui, mas eu quero dividir em 3 tópicos. Tá? O primeiro tópico começa no verso 1, quando ele vai dizer assim, depois foi Moisés, falou essas palavras, né? O Senhor Deus passará diante de ti, ele vai destruir todos os inimigos que estão diante de vocês, ele tem uma terra que ele prometeu e que ele vai cumprir e vai acontecer. Irmãos, Deus tem grandes promessas para nós, porque Deus tem grandes planos para nós, e os grandes planos de Deus são planos de alcançar toda a terra com a revelação dele como Deus misericordioso, como Deus bom, como Deus que quer uma comunhão com cada pessoa. Deus é real. Ele pode ser reconhecido através dos seus atributos, ele pode ser reconhecido através das suas obras. Nós nos relacionamos com Deus e é impossível alguém que contempla um pôr do sol e que vê aquela gama de cores, ou vê um nascer do sol, ou ouve e assiste as ondas quebrando na praia, que vê o voo de um pássaro, que vê uma criança recém-nascida, vindo ao mundo cheio de saúde, que contempla todas as obras de Deus, não perceber a presença dele. E Deus vem e diz assim, eu tenho um plano, eu quero entregar na tua mão o necessário para que esse plano se cumpra. Nós todos temos grandes promessas de Deus para a nossa vida, mas sabemos que para alcançarmos temos que vencer as adversidades, temos que vencer aqueles que se levantam contra nós, temos que vencer a nós mesmos. Isso está representado naqueles povos que estavam habitando aquela terra. A terra seria para Israel criar ali a sua nação e dali os missionários saírem para alcançar toda a terra. Mas a terra estava tomada por inimigos da fé. Quando Deus faz uma promessa a você, quando Deus tem um plano na tua vida, quando Ele revela que Ele é contigo, Ele não está querendo que você desconsidere que você vai ter lutas, porque Deus já preparou um exército para caminhar com você. Deus já preparou o necessário para que você seja assistido. Você nunca vai estar sozinho. Essa é uma promessa de Deus. Então veja, eu tenho, ao observar para mim, observar a minha vida e perceber que eu sou um ser finito, que eu tenho começo e terei fim, que eu tenho pouco tempo nessa terra para uma grande obra, eu preciso da assistência de Deus. E Ele é comigo, Ele promete que sim. E aí vem o tópico número 2. Ele chama o povo, Moisés chama o povo, e chama o Josué, e ele vai falar algo muito interessante que está do verso 6 ao verso 8. Preste atenção. Esforçai-vos, animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo e não deixará, nem te desamparará, e não temas nem te espantes. Então eu tenho ricas promessas. E eu tenho a presença do Senhor, mas Ele requer de mim alguma coisa. Que eu esteja pronto a andar com Ele. Que eu esteja pronto a colocá-lo em primeiro lugar. Não é à toa que o Senhor Jesus, nos seus discursos, diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que nós temos visto hoje? Eu usei a comparação com o que acontece nas escolas. Sabe por que os jovens estão perdidos? E estão mesmo. Sabe por que nós temos uma geração imprestável? Sabe por que nós temos uma geração que vai pender às drogas, que vai pender à prostituição, que vai pender à violência, que vai se perder? Porque é uma geração que não foi ensinada. Uma geração que não aprendeu a ser fiel ao seu chamado. Ela está perdida.
E por que ela está perdida? Porque os pais não fizeram o que tinham que fazer. Os pais não assumiram o seu papel de educadores através do exemplo. Não apenas a partir da dialética, não apenas a partir da conversa. Porque não adianta eu dizer para uma criança que ela não deve fumar porque o cigarro faz mal, enquanto ela me vê fumando. Não adianta eu dizer para o meu filho que ele deve temer a Deus, se ele não percebe que eu temo a Deus. Por que que essas crianças estão violentas nas escolas? Por que que essas crianças estão insubordinadas nas escolas? Por que que essas pessoas estão superficialmente na cultura, não sabem nada? Porque elas não são educadas em casa. Os pais não assumiram esse compromisso com seus filhos. Os pais querem ser legais, e na verdade nem legais eles querem ser. O que os pais querem é ter um tempo para descansar. Põe o celular na mão da criança. Põe o celular na mão da criança, tá bom demais. Deixa ela brincando, põe a galinha pintadinha para ela. Não tem mais aquela conversa da mãe com o filho, não tem mais a conversa do pai com o filho. A igreja está seguindo esse mesmo exemplo. As pessoas não têm mais uma relação com Deus. Elas colocam os seus interesses em primeiro lugar. Elas colocam o seu trabalho em primeiro lugar. Elas colocam o seu descanso em primeiro lugar. Elas colocam a aquisição dos seus bens em primeiro lugar. Elas colocam qualquer coisa na frente da obra de Deus, na frente do temor do Senhor, na frente do serviço do Senhor. Não há mais quem busque a Deus. Não há mais quem entenda. Todos se perderam e a uma se fizeram inúteis. Diz a palavra no Velho Testamento e ela é repetida no Novo Testamento. Hoje nós temos um grupo de pessoas que não se ocupam de ler a Bíblia. E quando leem como se fosse um peso. Leem para tirar o peso de consciência. Mas quando terminam o parágrafo não entenderam o que leram. Porque não se ocupam de aprender. Apenas querem aliviar a sua consciência dizendo, eu li. Mas se você pergunta, qualquer coisa não conhecem, não há uma cultura bíblica. Então não pode haver uma experiência com Deus sem uma cultura bíblica. O que acontece quando eu busco uma experiência com Deus longe da palavra? Eu caio na superstição, eu caio na mitologia, eu começo a trabalhar com as crendices. Aí sim, eu começo a entrar num mundo de mistérios, eu me torno uma pessoa mística. Eu começo a acreditar em tudo e qualquer coisa. Eu começo a formular teorias que se afastam cada vez mais da palavra. Porque eu não tenho base bíblica. Então vem o Senhor e diz para esse povo que está para entrar na terra, através de um homem de 120 anos, um homem sábio. Ele diz assim, olha, vocês precisam ter compromisso com Deus. Deus será com vocês. Deus vai andar com vocês, grandes coisas Deus vai fazer, e todas as promessas de Deus, Deus vai cumprir na vida de vocês, não vai faltar nenhuma, mas é preciso que vocês ajam coerentemente, é preciso que vocês tenham ânimo. Irmão, eu resolvi desde quarta-feira passada, quem veio na reunião de oração, ouviu a mensagem, Simone me procurou e disse, eu estou até preocupado com a mensagem. Eu falei, eu vou começar a pedir ao Senhor para mandar gente para me ajudar, porque eu não tenho. Eu não tenho. Não existe mais quem queira servir a Deus. Cada um corre atrás dos seus próprios interesses. Me faz lembrar como é viva aquela história que Jesus conta, aquela parábola do rei que manda chamar os seus servos para a festa. E um diz, olha, eu não posso ir, me perdoa. Eu acabei de casar, eu tenho família, sabe como é que é? Eu vou entrar em lua de mel, imagina. Eu não posso largar minha esposa, eu não posso ir na festa do rei. Pede desculpa, mas eu não vou. O outro disse, eu estou atolado de serviço. Você sabe como é que é? Comprei 3 juntas de boi. Meu Deus, eu tenho que experimentá-las, eu tenho que saber se o boi é bravo, eu tenho que saber se o boi obedece, eu tenho que saber se o equipamento de arar a terra que eu vou atrelar a essa boiada vai servir, se não vai, pede ao rei que me desculpe. O outro deu uma outra desculpa lá, eu tenho que fazer outra coisa, meu pai morreu, eu tenho que... Cada um teve uma desculpa. Quando os servos que foram chamar os seus conservos à festa,
voltaram e disseram ao rei, o rei ficou indignado. O que significa indignado? Eu já ensinei aqui na igreja. Ele sentiu que a sua dignidade foi afrontada. Por que a sua dignidade foi afrontada? Porque era ele que dava terra para eles. Porque era ele que dava recursos para ele. E ele disse, a minha casa não ficará vazia. Saiam pelas ruas. E encontrem os mendigos. E encontrem os irmãos em estado de necessidade na rua. Tragam qualquer um. Eu vou ter roupas festivais para eles. Quando eles chegarem, haverá aqui um conjunto de roupas para eles. Eles entrarão e a minha casa não ficará vazia. Jesus, mais tarde, vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer a mesma coisa quando ele diz a um, vem e me segue. Ele diz, Senhor, papai morreu. Preciso enterrar papai. Irmãos, como é justo isso? Eu não vou ao culto porque eu tenho que velar minha mãe. Eu não vou fazer a obra do Senhor porque papai morreu. Irmão, parece muito justo para mim, mas não parece muito justo para Deus. Porque foi Ele que te deu pai. Foi Ele que te deu vida. É Ele que te sustenta. É a Ele que você recorre. E Jesus disse, deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Quanto a ti, vem e me segue. Em primeiro lugar, é a obra de Deus. Em primeiro lugar, é a obra de Deus. Sabe quem é que está ensinando isso? É um homem de 120 anos. É um homem sábio. É um homem que passou por muita coisa, que ele não está falando de teoria, mas ele está falando da prática dele. Ele viu isso acontecer. E é interessante porque quando você pega Davi já velho, quase no momento de morrer, ele chama Salomão e diz para o filho dele, Salomão, meu filho, sê homem. Anda nos caminhos do Senhor, obedece os seus mandamentos, não se afaste da palavra nem para a direita nem para a esquerda, mas tem compromisso de andar na palavra, porque assim como Deus foi comigo, Ele será contigo e todas as promessas que Ele fez a mim se cumprirão na tua vida. Quando a gente pega Salomão, que foi o rei mais glorioso de Israel até os seus dias, mais do que o seu pai Davi, e você lê o livro de Eclesiastes, que é o livro de um homem velho, que fez um inventário da sua vida, que dá uma relação de todas as suas obras, que pensa a vida a partir de um olhar filosófico, que conta coisas incríveis, mas quando ele chega no capítulo número 12, o último capítulo, lá em Eclesiastes ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua força, lembra-te do teu Criador nos dias que você tem tempo, lembra do Senhor teu Deus, na tua juventude, antes que venha o tempo da velhice e você não tenha utilidade. E aí ele vai descrever a velhice, ele vai dizer, olha, a suma de tudo o resumo de tudo teme a Deus e anda nos seus caminhos, porque de tudo Deus pedirá conta. E agora um homem de 120 anos, reúne o povo e diz, eu tenho 120 anos, Deus já me disse que eu vou morrer, mas vocês vão herdar essa obra não é minha mais, essa obra é de vocês. Vocês têm a obrigação de entrar na terra, vocês têm a obrigação de limpar a terra, vocês têm a obrigação de fundar um estado, vocês têm a obrigação de criar algo de onde a terra conhecerá o Senhor. Mas não temam, Deus vai com vocês a cada passo, Deus será contigo. Irmãos, a palavra é tão poderosa porque diz assim, esforçai-vos e animai-vos. Eu nunca vi como hoje um povo tão desanimado. Eu nunca vi. Eu nunca vi um povo tão preguiçoso. Eu nunca vi, eu não estou falando só de vocês não, de vocês também. Eu estou falando de um povo chamado evangélico. Como é um povo que gosta de movimento, como é um povo que gosta de eventos, como é um povo que gosta de coaches, como é um povo que gosta de festas. Mas onde estão aqueles que estão pagando o preço? Onde estão aqueles que estão subindo as montanhas, que estão deixando as pegadas de amor? Onde estão aqueles que estão conhecendo a palavra, que estão indo pregar a palavra pura? Onde estão aqueles que estão dizendo aos políticos, não, nós não queremos que vocês se misturem conosco, a nossa obra é superior à de vocês? Onde estão aqueles que estão dizendo, eu não estou interessado em ganhar dinheiro, estou interessado em ganhar almas? Onde estão aqueles que estão dizendo, o Senhor colocou dons na minha vida, eu quero servir a Deus com todos os dons que Ele me deu? Onde estão aqueles que estão entrando nas cadeias, nas penitenciárias? Onde estão aqueles que estão indo encontrar as pessoas, onde elas estiverem, nos seus hospitais, nas suas casas? Onde estão as pessoas que querem falar do amor de Jesus? Elas não existem mais. Ele diz, esforçai-vos, animai-vos, não temais nem vos espanteis.
E chamou Moisés a Josué e lhe disse, aos olhos de todo Israel, todo mundo tem que ver e ouvir, esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui em nome de Jesus. Sabe quem fez o homem? O Senhor. Sabe quem fez a mulher? O Senhor. Sabe quem fez o casamento? O Senhor. É dele que vem. Sabe quem é que edifica um casamento? A pessoa sábia. Não é a sabedoria humana que edifica um casamento. Eu honro a profissão que eu escolhi para mim, que é da psicologia, honro, faço com gosto. Mas também meu tempo nela já está acabando. Mas eu vou dizer para você, ela não pode fazer nada por você, se não vier de cima uma ordem dizendo que Deus vai fazer algo acontecer na tua vida. O teu casamento, a tua empresa, a tua saúde, está nas mãos do Senhor. Você acha que você pode mudar a cor do fio do seu cabelo? Ah, pastor, eu vou no salão ali da Elaine, a Elaine vai pintar meu cabelo. Isso não é mudar a cor, isso é tingir. Eu falei de mudar a cor. Você pode aumentar 1 centímetro no seu tamanho? Você pode aumentar 5 minutos na sua vida? Você pode mudar qualquer situação? Deus o pode, você não. Quem é que pode mudar o teu destino? O Senhor. Quem é que tira a droga do drogado? O Senhor. Quem é que tira a cachaça do cachaceiro? O Senhor. Quem é que traz recurso ao que não tem nada? O Senhor. Quem tira o mendigo da latrina, lá do chão, e o coloca lá em cima com os reis, sendo honrado? O Senhor. A Bíblia está cheia de exemplos. E sabe o que as pessoas estão fazendo? Elas estão dizendo, Deus, o Senhor é um bibelô, o Senhor é um enfeite na minha vida, para que todo mundo saiba que eu sou religioso, para que todo mundo saiba que eu sou pregador, para que todo mundo saiba que eu sou uma bênção. Mas você não serve ao Senhor. Você não se entrega a Deus, você não faz a obra, você não tem tempo para Ele, você tem sempre uma desculpa. Comprei uma junta de bois, preciso colocar meu trabalho em primeiro lugar. Olha, eu me casei, preciso colocar minha família em primeiro lugar. A obra do Senhor pode ficar para depois. Eu tive a honra, o prazer, a felicidade, a alegria de fazer o casamento do irmão Antônio e da dona Célia, casamento de 60 anos de casados. É muita coisa. Com 64 anos eles se separaram. O Senhor o chamou e ela ficou. Eu já vi muita gente boa trabalhar muito e conquistar muita coisa. Ficar rico. Mas eu vi sair da vida deles assim. Mas sabe o que eu nunca vi? Eu nunca vi alguém que andou verdadeiramente com o Senhor, que pôs o Senhor em primeiro lugar, ser abandonado por Deus. Eu vi gente doente, dizendo, meu corpo é importante, mas não é mais importante do que a minha fé. E levantar da cama do hospital, e ir de leito em leito falar de Jesus para aqueles que estavam internados. Eu já vi pessoas que foram presas, ganharem almas para Jesus, e quando chegar o momento da soltura, de serem libertos, dizer assim, dá para ficar mais um pouquinho, ainda tem uma obra para fazer aqui. E serem obrigados a sair, eles passam a voltar e fazer obra de visitação. Eu nunca vi alguém que andou com o Senhor se arrepender. Eu estava ouvindo uma entrevista de uma médica que trabalha com cuidados paliativos. Você sabe como é um cuidado paliativo, né? Aquela pessoa que está desenganada, aquela pessoa que não tem mais recurso, e que o trabalho agora do médico, da enfermeira, da equipe hospitalar, é fazer com que os últimos dias daquela pessoa sejam o melhor possível. Paliativo. E aí o entrevistador disse, quais são os arrependimentos dessas pessoas? E ela disse, olha, não ter abraçado os filhos, não ter feito o que desejou, ter perdido muito tempo trabalhando, ter acreditado que ter patrimônio era a coisa mais importante da vida. No fundo, sabe qual é o grande arrependimento? A pessoa disse, é que eles jogaram o tempo de vida fora. E quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando nas pessoas que eu conheço, que serviram ao Senhor fielmente, que colocaram o Senhor em primeiro lugar. Tiveram problemas com os filhos? Tiveram. Alguns deles tiveram. Ajoelharam, oraram, chamaram os filhos à responsabilidade, ensinaram a palavra, trouxeram e aqueles filhos se endireitaram. Tiveram problemas de saúde, muitos deles. Lembro muito do irmão Antônio Lourenço.
Muito do pai da nossa irmã Marlene, pastor Moura. Gente que teve problema de saúde, irmã Maria, mãe dela. Mas que nunca se sentiu abandonado por Deus. Que nunca colocou a saúde em primeiro lugar, estava sempre alegre, sempre feliz. Sempre desejoso de fazer a obra do Senhor. O Senhor Deus diz aqui, olha, lembra que eu te escolhi para fazer a minha obra, não para você viver a sua vida. E aí vem o irmão Tiago, e eu tenho, eu terminei de ler Tiago já algumas vezes, e volto sempre para ler Tiago. Ele diz, sabe por que vocês não têm? Vocês não têm porque não pedem. E sabe o que acontece quando vocês pedem? Pedem mal para os seus desejos vãos. Sabe o que é um desejo vão? Um desejo vão é aquele que você satisfaz, mas daí a pouco ele volta. A insatisfação é a mesma. Aí eu lembro de Schopenhauer, porque esse filósofo é um filósofo que vai dizer o grande problema da vida é o tédio, é a agonia de não ter. E quando você tem, é um tédio. Não resolve. Eu tinha esperança que quando eu ganhasse muito dinheiro eu seria feliz. Ganhei, não sou mais feliz. Eu queria ter aquele homem, eu tenho, eu não sou mais feliz. Então Schopenhauer ele vai olhar para a vida com um pessimismo, mas não é um pessimismo. É uma clareza, porque a única coisa que satisfaz a alma do homem é Deus. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. O homem é criado por Deus. O homem tem em si um espaço que só Deus pode preencher. Quando Deus entra na vida do homem, o homem se completa. Ele olha para todas as adversidades da vida, que é o que está representado aqui pelos povos que estão no caminho dos israelitas. E ele diz, com Deus eu vou vencer tudo, mas em cada momento, em cada etapa, ele está feliz. E só sob essa perspectiva, pastor Zé, eu posso entender Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas são presos de forma injusta, são colocados numa cadeia de segurança máxima de forma injusta, quando são açoitados. E à meia-noite, os dois começam a cantar louvores. E começam a orar a Deus. E a oração chega diante do Senhor com tanta força, que o poder de Deus é derramado. Aquele lugar sofre um abalo sísmico. As portas se abrem. O carcereiro, temendo que os presos tivessem fugido, tenta um suicídio. E Paulo diz, não te faça nenhum mal. Aquele que bateu nele, aquele que o estava guardando. No momento do suicídio, da tentativa, Paulo diz, não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. Ele entra trêmulo e diz, senhores, que devo fazer para ter o Deus que vocês louvam e a quem vocês oram? Como é que eu faço para ser salvo, irmão? Olha, presta atenção, quem é que pode passar por tanta dificuldade e não se abalar espiritualmente? Alguém que anda com Deus, alguém que anda com Jesus, alguém que coloca Jesus em primeiro lugar. Então essa é a segunda grande mensagem desse texto. E qual é a terceira? Porque eu falei que ia trabalhar com 3. É a responsabilidade que eu tenho de ensinar. Porque se você pegar a partir do verso número 9 até o verso 13, ele vai dizer assim, olha, a cada 7 anos, vocês têm a obrigação de fazer uma cerimônia e ensinar os seus filhos. Vocês vão reunir todo o povo, jovens, velhos, casados, solteiros, o estrangeiro que mora dentro da sua terra, todo mundo vai se reunir. Vocês vão ler a lei do Senhor, mandamento por mandamento. Vão explicar um por um, de tal maneira que todo mundo vai ouvir. Irmão, presta atenção em nome de Jesus, você não vem à igreja, não vem à escola dominical. Me perdoe, eu vou ser sincero, eu amo você, mas você está constituindo um problema muito sério para você lá na frente. Deus vai te cobrar. Pastor, mas eu estava doente no hospital, não tive como vir. Pastor, eu estava na escala de trabalho naquele dia, não pude vir. Beleza, você tem uma razão. Mas você pôde vir e não vir. E não veio. Você pode vir e não veio. Você não quis vir. Você me dá uma desculpa que eu posso até aceitar, mas Deus não vai aceitar. Porque quem te dá 24 horas por dia? Deus. Quem é que te dá um dia após o outro? Deus. Quem é que põe uma casa para você morar? Deus. Quem é que te dá trabalho? Deus. Eu me lembro quando eu quis namorar a Simone. Porque tem um dia que a gente desperta para querer namorar alguém, né, irmão?
Não tem, irmão Bertinho? Não tem aquele dia que você vê uma moça bonita ou vê um rapaz bonito, né, Kenny? E fala assim, até que esse aí dá, né? Ó, dá para ser marido, dá para ser esposa. Foi assim com você, Sui? Foi? Eu acho que você deve ter feito o que eu fiz. Eu imagino. Porque quem já é de Jesus faz uma coisa. A gente ora. A gente ora e diz, Senhor, é do Senhor. Eu quero um relacionamento que seja teu. Eu quero um relacionamento que seja da tua vontade. Ah, Senhor, se for da tua vontade, abre as portas. E aí chega uma amiga minha e fala assim, sabe aquela moça bonitinha que você vê dentro do ônibus, aquela tal de Simone? Eu falei, sei, como é que eu não vou saber? Claro que eu sei. E ela disse, olha, ela era namorada de um amigo da Simone, da igreja da Simone. Vai ter um culto lá na casa dela. E o Ivaí me chamou, o Ivailton me convidou, né, meu namorado. E eu estou te convidando. Ela era muito amiga minha, você quer ir lá? Já estou lá. É claro que eu vou. Joelhinho no chão, Senhor, eu vou lá, eu quero conhecer essa moça. Eu quero conhecer essa moça. Eu fiquei lá no culto. Um monte de porta, Dona Rosa tinha uma cara fechada, ela era um doce de pessoa. Mas se eu olhava para ela, dava medo, ela tinha uma cara fechada, cara de brava. Aí quando você conhecia ela era um doce, não tinha nada daquilo que parecia. Cheguei, fui apresentado, sentei, teve o culto. Demorou ela aparecer, no final do culto, ela chegou para mim, já estava indo embora, ela falou assim, você volta mais. Eu olhei bem para ela e falei assim, eu voltarei. Voltei e casei. Sabe como começou? Pedindo ao Senhor. Eu me lembro quando eu fiz a primeira entrevista numa grande empresa. Irmãos, eu não tinha qualificação para o cargo que eu pretendi. Não tinha. O cargo era muito bom. Dava um carro que a gente ficava com ele 24 horas por dia. O final de semana você podia usar o carro. A empresa mandava você para fazer... Eu era viajante, seria viajante. Pagava todas as despesas. Era um salário muito alto. E eu olhei e falei, Senhor, o cargo é bom. O Senhor pode abrir essa porta para mim? Eu lembro de uma entrevista. Ficou eu e o Guilherme, irmão na fé. Ele era um profissional reconhecido em Belo Horizonte, eu era um Zé Mané. Ele sabia tudo, eu sabia nada. Tivemos um teste, o meu foi horroroso, horroroso. Mas eu fiz. Pela entrevista, só eu e ele, falei, Senhor, só nas tuas mãos. Só nas tuas mãos. Depois eu fiquei sabendo que chegou um fax, na época um fax, você sabe o que é um facsímile, Pedro? Sabe, chegou um fax de São Paulo dizendo assim, contrata. Era o Guilherme. Chamaram o Guilherme e disseram, a vaga é sua, pode buscar o carro. Ele falou, mas eu não tenho carteira de motorista. Então chamou a Debir. Irmãos, eu fiz uma boa carreira na empresa. O Senhor abriu a porta. O Senhor abriu a porta. Primeiro pagamento, fui comprar uma meia aliança de diamante para Simone, um solitário, eu não lembro. Fui comprar para ela. Trabalhamos, casamos. Quando a gente, presta atenção, quando você quer algo grande, você pede ao Senhor. E aí depois, quando o Senhor diz, você tem que fazer a minha obra, você vira e diz, Deus, eu tenho que tomar conta daquilo que o Senhor me deu. Eu não posso fazer a tua obra por causa da mulher que o Senhor me deu, por causa do marido que o Senhor me deu, por causa do filho. Eu não posso fazer a tua obra porque eu tenho um serviço para fazer, eu não posso fazer a tua obra. Irmão, é uma pilantragem gospel. É uma sacanagem. É isso. E aí eu disse, por favor, não fique com raiva de mim. Porque um dia desse alguém me procurou e disse, pastor, o senhor sempre ensinou que quando a gente não anda na presença de Deus, a gente vai passar pela prova e vai sofrer muito. E aí quando a pessoa procura, o senhor só fala, eu já te avisei, ninguém gosta de ouvir isso. Aí a pessoa fala mal de mim. É como os pais que reclamam da escola, eles não educam os filhos e depois reclamam da escola. Eu estou te avisando antes, no tempo chamado hoje, chamado agora, o tempo que você tem saúde, no tempo em que você pode escolher servir ao Senhor. O que você vai dizer para Deus? Quando você chegar lá, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai levantar alguém melhor do que você para tomar o seu lugar. Você não sabe. Ele vai mandar os anjos saírem pelas ruas buscando as pessoas para encher a casa dele, para fazer a obra dele.
E é tão interessante, tempo atrás eu fui tomar um café, já contei esse caso aqui, eu e o irmão Benício, a gente ia para o monte, passamos a tomar café, conversamos, aquela senhora ouviu, e desde então ela sempre me pede, manda para mim as mensagens, ela está nos seguindo, ela ouve a palavra, e aí sábado quem viu aquela mensagem que eu gravei no monte, levando as cartinhas para o monte? Levanta a mão quem viu, por favor. Olha o número de pessoas, pouco. E eu mandei para ela também. E ela disse, pastor, eu estou aqui com um grupo de amigas, e elas estão aqui. Elas estão assim impressionadas. O senhor vai ao monte orar pelo seu povo? Nós queremos ir à igreja. Eu falei, irmã, é do outro lado da cidade, fica aí. Mas nós queremos ouvir a palavra. Quem sabe a gente põe uma célula aí no seu bairro. De repente a gente vai aí, vai fazer uma... A obra de Deus que você se recusa a fazer, vai clamar contra você. E Deus vai levantar alguém para o seu lugar. Pastor, eu não vou à escola dominical, porque eu não entendo. Não entende porque não quer entender. Não entende porque não participa. Não entende porque não quer estudar a palavra. Porque Deus não fala diferente para mim. Não fala diferente para o Mateus. Não fala diferente para Kenê. Não fala diferente para o irmão Albertino. Ele fala a todos. Mas eu preciso colocar o Senhor em primeiro lugar. Irmãos, eu amo os irmãos católicos. Eu amo os irmãos católicos. Como eu amo os irmãos católicos. Como eles são responsáveis. Eu cresci num lar católico. Sabe o que tinha na minha casa? Numa quina, um oratório para a Senhora do Monte Serrat. Meu pai era devoto, tinha a santa, era um lugar de oração. Minha avó Catarina era católica, sabe o que ela fazia? Rezava o terço todos os dias, sabia o rosário todo. Eu não sei se você sabe, mas o terço chama terço, porque é a terça parte do rosário. Eu gosto dos irmãos espíritas. Como eles estudam a palavra deles. Como eles estudam a literatura deles. Eu gosto dos irmãos testemunhos de Jeová. Como eles estudam, e eu tenho amigos testemunhos de Jeová, como eles estudam a literatura, a Sentinela e o Despertai, os livros. Eu tenho um grande amigo testemunha de Jeová, grande amigo, querido amigo. E ele diz assim, eu não marco nada para quinta-feira, porque eu tenho a minha reunião da minha igreja, eu não falto. Sabe, uma vez por mês ele tem um encontro em São José da Lapa. Eles têm um centro para aquele lado de lá ele põe o terno, a esposa dele veste um vestido bonito, os filhos vestem uma roupa bonita, não é de qualquer jeito. E ele vai para lá. Que compromisso. Um dia eu fui à casa dele, a gente tinha um acerto de um serviço que fizemos juntos, e eu tinha que receber uma parte do dinheiro que estava com ele, e ele é correto, irmãos, correto. Não fica devendo. Não fica devendo. Fui à casa dele, botou mesa, pãozinho de queijo, falou, dona Vera, a esposa dele, não vai poder ficar aqui na cozinha com a gente, porque tem a pregação da nossa igreja na televisão. E ela já está lá, então eu vou terminar com você e vou para lá. E aí passou a dona Vera, o Lucas, o filho dele, e a filha. Irmãos, eles vestem a melhor roupa para sentar na sala diante da televisão para assistir o culto deles. Você já recebeu no domingo de manhã a visita da Testemunha de Jeová batendo no seu portão, tocando a sua campainha? Já, Zé? E o crente diz, eu não posso ir à escola dominical, que é às 9 horas, porque eu estou cansado. Eu não sei. Eu não vou no culto de quarta-feira não, porque eu tenho outro compromisso. Eles se levantarão para dar testemunho contra nós. Eles serão testemunhas contra nós. Porque nós tivemos a oportunidade e não fizemos. Agora presta atenção, em nome de Jesus, olha para mim aqui. Todas as promessas de Deus têm em Jesus o sim. E é nele que tem o amém. A sua empresa vai prosperar em Deus. O seu concurso vai prosperar em Deus. O seu negócio vai abrir em Deus. A sua família vai ser constituída em Deus. Os teus filhos serão bênção em Deus. A tua saúde vai acontecer em Deus. Sem Deus nada vai acontecer. Em Deus tudo vai acontecer. Então ele diz para você assim, olha, vai, avante, seja forte, não desanima. Assim como eu fui com todos os outros, eu serei convosco, serei contigo.
Mas você tem que fazer a minha obra, tem que abraçar a minha obra, não pode deixar espaço, é você que tem que fazer. Mas se você não fizer, a obra de Deus vai acontecer, sem você. Mas o preço é você que vai pagar. Aí um dia, quando o preço chega, a pessoa procura o pastor. E o que ela espera? O que ela espera? Teve uma moça, bastante rebelde. E Deus me mostrou tudo o que ia acontecer. E aí um dia ela chega aqui apavorada. Que mulher rebelde, que mulher difícil. Chega e me chama lá fora. Fala, pastor Ademir, estou vindo do exame, eu estou com câncer. Eu falei, já sei. Eu já sei disso há 3 semanas. Tem 3 semanas que o Senhor falou comigo, e tem 3 semanas que eu estou orando por você, eu já sei. Ela ficou com raiva de mim, porque eu disse que já sabia. Na semana passada eu vou orar por alguém, e Deus me mostrou uma coisa. Fiquei quieto. No outro dia de manhã, o marido me liga e me fala, pum. Eu falei, caramba, Deus me fala na quarta. Não gosto disso. Não gosto quando Deus me fala essas coisas. Eu já falei isso com ele, já falei aqui com vocês. Não gosto. Porque quando você conta para a pessoa o que você está colhendo é semente que você plantou. Você plantou o câncer na sua vida. Você plantou o lúpus na sua vida. Você plantou as tragédias da sua família. Você plantou a sua falência nos seus negócios. Durante o tempo vai tudo muito bem. Mas tem um momento que é o momento da colheita. Tem um momento que você colhe o que você plantou. Pensa em todas as tragédias que você passou e pensa como é que você agiu antes. A grande notícia é, eu posso mudar o futuro. A ruim é, eu não posso mudar o passado. Então eu ouço a palavra, eu não fico com raiva do pregador, eu não fico com raiva da palavra, eu me emendo, eu me conserto, eu mudo a minha forma de agir. E aí eu passo a colher as coisas boas. Como é que você conquistou? Eu não conquistei nada, o Senhor trouxe a minha vida. Nossa, que família abençoada. Louvado seja Deus, o Senhor tem cuidado dos meus. Nossa, você está tão bem, não é? Louvado seja Deus, Deus tem sido bom para mim. Você começa a perceber que todo o trabalho foi de Deus. Brinquei hoje com a Sirlene, né? E com o Orlando. Falei, Sirlene não tem condições de duvidar de Deus. Porque o milagre senta do lado dela no culto, a filha dela. Porque eu lembro quando eles quiseram e não tinham. Depois de fazer todo o tratamento da medicina mais desenvolvida, chegou para ele e falou assim, é 0, não vai acontecer, desiste, acabou. E eu lembro quando ele me procurou, eu falei, mas Deus é Deus, vamos continuar buscando. E o que aconteceu? Aquilo que está sentado do lado da mãe dela. Era impossível, mas o impossível está sentado lá. Meu irmão, a tua cura vem de Deus, a tua família vem de Deus, a tua prosperidade vem de Deus, a tua sanidade vem de Deus. Então põe Deus em primeiro lugar e anda, não tenha medo de dizer, eu sou de Deus, eu vou pôr o Senhor em primeiro lugar. E eu vou fechar a Bíblia, porque eu só vou dar 2 exemplos pequenos, que eu já falei e vou falar de novo. Pastor da Igreja Batista, aqui perto do Hospital Santa Rita, grande igreja, acho que ele já faleceu. Mas, quando ele era o pastor de uma igreja pequenininha aqui no bairro das Indústrias, há muitos anos atrás, não tinha ônibus, não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha nada. Chovendo demais. Tinha o culto de domingo à noite. Pastor Terrinha vinha para pregar na igreja. Ele sai lá do barreiro de cima. O filho com febre. A esposa dele falou, o que nós vamos fazer? Ele falou, eu não sei, eu vou orar, mas eu vou ao culto, eu não posso deixar de fazer a obra do Senhor. Ele veio, abriu a igreja, imagina o coração do pastor como é que estava. No final do culto, o pastor Terrinha chegou para ele, depois de pregar, e disse para ele, sem saber nada, Deus já curou o seu menino. Ele saiu correndo a pé, fechou a igreja, saiu correndo, chuva, chegou lá, o menino estava descansado, estava dormindo, exatamente como o servo que a gente já leu na Bíblia. E ele perguntou para a esposa, o que aconteceu? Ela disse, olha, tem 1 hora mais ou menos que a febre passou, ele parou de gemer,
dei um banho, comeu e está aí dormindo. Ele colocou o Senhor em primeiro lugar. Ele colocou o Senhor em primeiro lugar. E lembro do irmão Antônio. O irmão Antônio morava na Pedreira Padre Lopes, no meio da favela. No meio da favela. Deus o levantou de madrugada e disse, vai à casa da tua filha, lá na Lagoinha. Ele tinha que sair da favela, atravessar a favela toda a pé, descer a Avenida Antônio Carlos, subir a Rua Peçanha e ir no apartamento da filha. Deus tinha uma obra ali. Ele chamou a mulher dele e disse, o Senhor mandou a gente ir lá na casa da fulana. Também esse homem já partiu, está com o Senhor. E ela disse, Antônio, você tem umas manias de velho, vê se eu vou sair de madrugada. Ele continuou colocando o paletózinho dele. O pessoal mais velho gosta, né, irmãos, de andar arrumadinho. Ele andava arrumadinho, botou o terninho, pegou o guarda-chuvinha dele e virou para ela e falou, então você fica, mulher de Ló. Ela ouviu aquilo, arregalou o olho e falou, eu vou com você. Levantou, aprontou, e aí desceram os dois. E chegou lá, Deus tinha uma obra para ser feita lá. Irmãos, tem uma hora que nós somos desafiados a fazer a obra de Deus. Não nos resta desculpa. As promessas são grandes, mas a obrigação também é grande. Ponha o Senhor Deus em primeiro lugar na sua vida. Os anos estão passando, você vai envelhecer, teu vigor vai embora, tua beleza vai embora, teu dinheiro não vai te servir para nada. Mesmo que você tenha muito. A única coisa que vai ter feito a sua vida valer a pena é ter andado com o Senhor. Irmão, que vida você está levando? Qual que é a vida que você está vivendo? Se nessa noite o Senhor te apertar, que suco que vai sair da sua vida? Uma água imunda? Ou vai sair algo que o Senhor vai chamar de precioso? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?